Nós estamos no nosso mês da família. Vamos falar o nosso tema e a nossa divisa nessa noite, nessa manhã já. Ó. O doce sabor da família. Vamos juntos? O doce sabor da família. Nossa divisa. Mas o Espírito produz deste fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Pai, abençoa a Tua palavra para nós nesta noite, nesta manhã. Abençoa nossos corações. Que a Tua palavra fale, ó Deus, as nossas vidas nesta hora. E encha-nos, ó Deus, com Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, nós estamos já quase encerrando o nosso mês da família. E todos os domingos, todos esses 31 dias foram mensagens. E como agora estou sem celular, minhas listas de transmissões eu perdi, né? Então você tem que entrar lá nos grupos da igreja, tá bom? Se você não está em algum grupo, você já fala comigo aqui hoje no final do culto aqui, para a gente inserir você em algum grupo da igreja, para você receber as mensagens que são enviadas todos os dias com as devocionais para fazermos em nossas casas. O doce sabor da família fala sobre o fruto do Espírito. Nós já estudamos o amor, já estudamos a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. Hoje estamos estudando então o domínio próprio. O domínio próprio. E como precisamos de domínio próprio, não é mesmo, queridos irmãos? Como precisamos de domínio próprio. Infelizmente, as redes sociais que eram para ser uma bênção, têm se tornado um verdadeiro picadeiro de horrores, de acusações, de coisas estranhas, perigosas. Às vezes você está lá passando e de repente você vê pessoa falando que quer que o outro morra, que quer que o outro seja assassinado. É umas coisas absurdas que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo, queridos irmãos, um tempo em que as pessoas estão destemperadas. E muitas, infelizmente, em algumas famílias tem acontecido isso também. Tem acontecido destemperos na fala, tem acontecido destemperos nos gestos, tem acontecido destemperos na vida financeira, tem acontecido destemperos na vida sexual. Infelizmente, muitas famílias não conseguem ter o domínio próprio. A palavra aqui no grego significa egkrateia, é a palavra no grego. E ela pode ter algumas outras traduções, além de domínio próprio, significa autodomínio e temperança. Nós somos parte animal, nós somos parte racional, nós somos parte emocional, nós somos parte física com o nosso corpo. E, infelizmente, muitas das vezes, a nossa parte animal exacerba por descontroles emocionais. E nós fazemos escola para tudo, né? Você quer aprender a dirigir, você vai fazer a escola de trânsito. Se quer fazer alguma profissão, você entra para uma faculdade. Mas nós não fazemos escola de casamento, escola de criação de filhos. E nós vamos tocando a vida achando que a gente sabe. Infelizmente, no nosso processo educacional, não tem educação financeira nas escolas. E muita gente vai vivendo aí, comprometendo cartão de crédito, cheque especial, justamente porque não tem controle financeiro, destemperos. Falta de domínio próprio, falta de autocontrole. E vamos vivendo isso dentro das nossas famílias e, infelizmente, algumas famílias começam a entrar em colapso. E é muito triste isso. É muito triste. E tem famílias que chegam a acontecer até casos de violência. Violência verbal, violência física, infelizmente. Infelizmente. Por isso que nós, como igreja, temos o desafio de sermos um local aonde se desafia a viver um modelo de família
em um modelo bíblico de família, em um modelo onde cada família tenha a presença do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Então, nós precisamos da presença do Espírito Santo de Deus, principalmente em nossas famílias, para que não venham a acontecer esses tipos de abusos, esses destemperos, e para que não venha a ocorrer esses colapsos que têm acontecido. Infelizmente, muitas famílias entram num processo de divórcios, ferindo extremamente o ex-cônjuge, ferindo os filhos, machucando os filhos, virando uma tragédia para a próxima geração. Infelizmente, isso vai se repetindo de geração em geração, de família em família. Eu creio que nós precisamos aprender na palavra de Deus como termos o domínio próprio e como exercitarmos o domínio próprio dentro dos nossos lares. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, Deus quer nos dar o domínio próprio. Fala comigo, Deus quer me dar o domínio próprio. Ele quer te dar essa capacidade de você se dominar, essa capacidade de ter temperança, essa capacidade de não ser reativo demais e também não ser passivo demais. Nós temos um recurso espiritual para isso e Deus deseja nos dar isso. Por isso que nós precisamos aprender como podemos desenvolver o domínio próprio. Olha que interessante. Vamos lá em Tiago, capítulo 3, do verso de 2 a 6. Olha que interessante. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles não nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo e um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia o curso da vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Então, nós precisamos aprender a ter domínio próprio no nosso falar e em nossas línguas. Nós precisamos ter domínio próprio no nosso falar e em nossas línguas. Queridos irmãos, uma palavra maldita atrapalha muito relacionamentos. Uma palavra maldita determina a vida dos filhos. Uma palavra maldita, você é capaz de fazer com que os seus filhos não consigam se tornar vitoriosos lá na frente. Por isso que nós precisamos aprender a controlar o nosso falar. E como nós vamos controlar o nosso falar? Nós precisamos ter estratégias para isso. Primeira coisa, nos ímpetos, aprenda a contar até 5. Se 5 não der, vai até 10. Se 10 não der, vai até 20. Se 20 não der, vai até 100. Se 100 não der, conte até o outro dia. Queridos irmãos, palavras chulas, palavras de baixo escalão, não devem sair da boca do cristão. A palavra que deve sair dos nossos lábios é a palavra para abençoar. Amém, irmãos? Para abençoar nossos cônjuges, abençoar os nossos filhos. Agora, nós estamos vivendo uma sociedade que está adoecida. Uma sociedade que ela está produzindo doenças.
não está produzindo saúde e não está produzindo famílias equilibradas e temperadas. E nós estamos sendo influenciados por isso. Estamos sendo influenciados pela mídia, a violência, quando você liga qualquer jornal ou a rádio e você vê só notícias de crimes, notícias ruins, notícias cruéis. Nós somos bombardeados nos filmes. Você não vê uma família organizada, uma família abençoada, uma família que está vencendo as lutas juntas. Então nós precisamos, como povo de Deus, nos revestir, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. O que você está enchendo o seu coração? O que você está enchendo a sua mente? O que você está enchendo a sua vida? Queridos irmãos, hoje nós temos recursos que podem nos ajudar a fazer com que do nosso lábio venha sair palavras que abençoem, palavras que edificam. Outra questão, fofoca, maledicência, palavras que falam da vida dos outros, palavras que querem degradar a vida, a moral de outras pessoas. Isso não nos leva a lugar nenhum. E outra questão, nós estamos levando maldição para a vida de outras pessoas. Pastor, o senhor acredita nisso? Acredito. Acredito. Eu acredito que as pessoas podem fazer um intento mal contra você. Elas podem fazer. Eu acredito que isso pode atrapalhar as nossas vidas, inclusive pode atrapalhar. Eu já passei por situações que eu sei que eu fui atrapalhado por causa disso. Pessoas que falaram mal de mim para outras pessoas e que me atrapalharam em outros processos da vida. E nós, como igreja, não podemos ser esse tipo de pessoa. Nós precisamos aprender a dominar o nosso falar. E o que eu creio que é o antídoto para isso é nós, eu e a minha casa, eu e a minha família, tentarmos ter um ambiente de temperança, de alto equilíbrio, de conversas abençoadoras, de conversas que vão se frutificar na vida, primeiro das minhas filhas, depois na vida das pessoas que estão ao meu redor, dos meus familiares, da minha igreja, para que isso então se torne então uma onda, porque uma pequena onda pode se tornar uma grande onda. Eu acredito muito nesse efeito maravilhoso. Por isso que eu venho à igreja sempre com uma esperança muito grande de que nós estamos começando a produzir um efeito que vai ser um efeito duradouro e que vai impactar as futuras gerações. Se em nossas casas, se em nossos lares tivermos mais louvor, tivermos mais palavras abençoadoras, se nós conversarmos mais palavras edificantes, nossos filhos vão conversar isso com os amigos. E nós vamos ser esse atrativo dessa onda que Deus quer gerar na sociedade. Eu não quero mais continuar vivendo numa sociedade que está entrando em colapso e está se colapsando. Eu estou fazendo parte de outro negócio. Eu faço parte do povo de Deus, do reino de Deus, que está criando uma onda de amor, uma onda de paz, uma onda de pessoas equilibradas, uma onda de pessoas abençoadoras, uma onda de pessoas que estão fazendo diferença na vida das pessoas, que estão olhando para o próximo e estão podendo produzir o efeito da glória de Deus e da graça de Deus na vida de outras pessoas. Amém, igreja? Então faça parte desse grupo. Essa é uma decisão que nós precisamos ter diariamente. Diariamente. Começa lá na sua casa. Começa lá na sua casa. Aí as minhas filhas ficaram chateadas. Ô pai, a gente insistiu tanto para ir na pecuária, perdoa a gente. Eu falei, não. Eu só fico triste de viver num país onde a gente não pode fazer um passeio tranquilo e voltar para casa bem. Só fico triste disso. Mas essa minha tristeza, ela não vai me parar. Amém? Porque eu sou uma pessoa de fé. Você é uma pessoa de fé? Essa tristeza, ela não vai me impedir de fazer a justiça de Deus. Você é uma pessoa que quer fazer a justiça de Deus? É a justiça de Deus, irmãos. É o cuidado de Deus. O domínio próprio começa aí.
Começa aqui na sua mente, controlando a sua língua, controlando o seu falar, controlando o seu agir. O Espírito Santo quer nos dar essa capacidade. Amém, irmãos? Levanta suas mãos aos céus e diz assim: Santo Espírito, eu quero mais domínio próprio. Queridos, nós precisamos rogar a Deus isso. Nós precisamos mais de Deus em nossas vidas. Agora, é interessante que domínio próprio também tem a ver, queridos irmãos, com hábitos. Nós, muitas vezes, desenvolvemos hábitos não saudáveis. Vamos lá em Provérbios 23, verso 20 e 21, no Antigo Testamento, Provérbios 23, versos 20 e 21. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Hábitos que podem levar ao prejuízo, hábitos que podem destruir vidas e destruir famílias e destruir pessoas. Com quem você anda? Quem são seus amigos? Com quem você está se relacionando? Esses relacionamentos edificam a sua vida, edificam a sua casa? Ou esses relacionamentos te levam a um caminho distante do Senhor? É recomendação da palavra de Deus. Nós temos o Salmo 1, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então nós temos a recomendação bíblica. E, queridos irmãos, é ter domínio próprio sobre isso. Ah, pastor, eu sou meio tímido, eu não consigo criar novos amigos. Então, vença isso hoje em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Para você criar relacionamentos saudáveis. Leve pessoas saudáveis para dentro da sua casa. Leve pessoas para você abençoar ou pessoas para você crescer juntos. Entendam isso, queridos irmãos. O fruto do Espírito vai nos levar, então, a gerar pessoas e andar com pessoas mais saudáveis. Vai gerando, então, essa onda que eu estou dizendo aos irmãos, gerando essa possibilidade de nós vermos essa transformação e experimentarmos essa transformação. Agora, queridos irmãos, o que nós estamos fazendo muitas das vezes? Nossas escolhas, muitas das vezes, produzem doenças para nós, doenças para a nossa vida, doenças emocionais, doenças físicas, doenças espirituais. Como que nós vamos avançar e gerar uma geração de pessoas saudáveis, de pessoas cheias do Espírito Santo, de pessoas equilibradas, de famílias ajustadas, de famílias cheias de Deus? Queridos irmãos, começa em nós, começa em nós. Começa em nós vencermos os nossos bloqueios. Cada um de nós tem essa capacidade, sabia? Vou te mostrar, vou te provar que você tem a capacidade de vencer os seus bloqueios. Você se lembra do primeiro tombo que você teve quando você começou a andar? Você parou? Ninguém para. Todo mundo continua. E você continuou andando. Você lembra o primeiro tombo que você teve quando começou a andar de bicicleta? Você parou e desistiu? Você continuou. Você venceu o seu obstáculo. Você se lembra do primeiro dia de aula que você foi? Você se lembra do primeiro bullying que você passou? Você estacionou lá naquele bullying? Ou você superou? Ou você avançou? Você se lembra a primeira vez que você foi dirigir o seu carro? Ele desligou? Ele apagou? Sejam sinceros, irmãos. Todo mundo, não é? Você desistiu? Continuou. Nós podemos vencer os nossos bloqueios. Fala isso comigo agora. Nós podemos vencer os nossos bloqueios. Coloca a mão no teu peito agora e diz assim: eu posso vencer os meus bloqueios.
Fala com fé agora. Eu posso vencer os meus bloqueios. E quais são esses bloqueios? Bloqueios para buscar andar com pessoas, ou para você abençoar, ou para ser abençoado. Não pessoas que vão te levar para hábitos negativos, hábitos que não vão gerar essa onda do reino de Deus, essa onda que precisa ser cada vez mais crescente do reino de Deus, essa onda da graça, da bênção de Deus sobre nossas vidas. Desenvolva esses hábitos, desenvolva essa possibilidade, que a sua casa, é interessante que o autor de Hebreus, ele fala por 5 vezes sobre hospitalidade. E a última vez que ele fala sobre hospitalidade, a primeira hospitalidade foi o ventre de Maria que recebeu Jesus. Depois nós vamos ter a hospitalidade do povo de Israel que rejeitou Jesus. Nós vamos ter depois a hospitalidade daqueles que receberam Jesus e se tornaram igreja. Depois nós vamos ter a hospitalidade dentro da igreja, que você não deve ficar ausente da sua congregação, mas estar ativo dentro da sua congregação, para que o reino de Deus cresça e se desenvolva. E ele termina falando que a última hospitalidade, você receber pessoas na sua casa, com esses 2 propósitos, ou de abençoar, ou de ser abençoado, receberam até anjos, sem saber, receberam anjos. Queridos irmãos, nós vivemos numa sociedade que ela está muito dinâmica, ela está muito corrida, e se você não separar o tempo, o seu tempo, você não fará nada. Então isso é uma decisão sua. Se você não separa o seu tempo, domingo de manhã, domingo à noite, a minha prioridade é ir na igreja. Mas eu vou na igreja, vou participar do culto, e eu tenho o propósito de conhecer os irmãos. Eu vou conhecer pelo menos um irmão no domingo. Para quê? Para que a gente possa sentar depois, orar junto, conversar. Talvez isso vai sentir um relacionamento. E olha que a palavra de Deus nos diz, é nesses relacionamentos que vão surgir uma multiplicidade de bênçãos de Deus. Então, pensa aqui comigo, se nós somos esse grupo aqui, reunidos nesta manhã, estamos com esse propósito de estarmos cheios do Espírito Santo, que estamos nesse propósito de desenvolvermos mais o domínio próprio, estamos neste propósito de sermos lares mais abençoadores, estamos neste propósito de ter hábitos saudáveis, hábitos espirituais. Queridos irmãos, isso só vai se potencializar quando eu e você tomarmos essa decisão. Se você quiser fazer um jantar essa semana, convida um irmão para ir na sua casa, orar junto, participar junto. Ah, pastor, o senhor quer fazer célula, quer fazer... Olha, larga de mão essa religiosidade, larga de mão essas coisas. Para de mão dessas coisas. Eu quero só que você experimente mais do Espírito Santo de Deus. Eu quero que você e a sua casa seja mais abençoada. Agora, se você leva só pessoas que não são cristãs, o que vai acontecer? Não vai gerar essa multiplicação, não vai gerar essa energia, não vai gerar esse turbilhão que Deus deseja fazer em nossas vidas, não vai gerar essa alegria maior. Então, queridos irmãos, vamos ter essa disposição. Pastor, o senhor vai organizar isso? Não, eu não quero organizar nada. Eu não vou organizar nada. Eu só quero te dar um caminho que eu e a minha família começamos a fazer logo quando nós nos casamos. Nós, lá em casa, nós não passamos um mês sequer sem receber alguém, ou sem estar junto com pessoas, ou sem estar conversando com pessoas, ou orando com pessoas, ou pessoas orando por nós. Nós não ficamos um mês sem estar com pessoas que são abençoadoras, pessoas que podem contribuir lá na nossa família. Entenda, essa precisa ser uma decisão sua, da sua casa, da sua prioridade. Queridos irmãos, eu não venho aqui porque eu tenho a obrigação de pregar, eu venho aqui porque eu amo isso.
Eu amo estar na presença de Deus. E quando eu saio daqui, eu saio mais alegre, eu saio mais feliz. Eu tenho forças para enfrentar o turbilhão de coisas que estão me aguardando na próxima semana. Eu não sei o que vai ser, mas eu sei que agindo Deus, ninguém impedirá. Amém, igreja? Então se fortalece nas coisas de Deus, se fortalece no Senhor. Crie esses hábitos, hábitos saudáveis. Crie esses hábitos para que o Espírito Santo derrame mais sobre a sua vida. Domínio próprio gera em nós disciplinas espirituais. Queridos, 31 dias para você estudar, ouvir, orar todos os dias pela sua família. Vamos encerrar. Acabou a campanha, pastor? Sabe quando começou a minha campanha, irmãos? A minha campanha começou no dia 31 de dezembro de 1984, quando eu fui batizado na Igreja Batista da Vila Nova pelo pastor Sérvulo Canedo. A minha campanha começou lá. Sabe quando que vai acabar a minha campanha? Quando Cristo voltar ou quando Ele me recolher. Então, essa é a campanha do cristão, estar sempre na presença do Senhor. Agora nós estamos dando uma ênfase nesse mês, ênfase da família, para cuidar, para abençoar, fortalecer a sua vida e a sua casa e a sua igreja. E isso precisa ser uma decisão pessoal. E tenha essa disciplina, busque isso do Senhor, busque isso no Senhor. Não fique esperando alguém fazer, comece você, se relaciona com as pessoas, converse com elas. Igreja não é um lugar para você vir, igreja é um lugar para você experimentar. Igreja não é um local que você vem, começa o culto e termina o culto. Não, igreja é um local onde você vem fortalecer cada vez mais a sua vida com Deus e os seus relacionamentos com os seus irmãos. Isso é ser igreja, isso é ter disciplina, isso é andar com Deus, isso é experimentar mais da graça de Deus. Mais da graça de Deus sobre a sua vida, mais bênçãos, mais alegria, mais felicidade, mais prosperidade, mais amor. Podemos fazer mais diferença neste mundo. Não tem rigor, não tem regra, mas existem princípios. Aplique-os, viva-os. Nós estamos aí, estudamos todas essas características do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Está aqui, está na minha Bíblia. Eu levei mais um que eu coloco nos livros que eu estou lendo. E hoje eu vou pegar mais um, se ainda tiver, porque eu vou colocar lá na geladeira lá de casa. Porque eu quero que o meu lar seja um lar abençoado por Deus. Você quer que seu lar seja um lar abençoado por Deus? Não é isso aqui, não é esse papel. O papel não vai abençoar, não. Entendeu? O papel não abençoa. Também não é isso aqui, ó. A Bíblia só não abençoa. A Bíblia só vai abençoar se você ler e falar assim: Deus, fala comigo. Deus, me dá a resposta. Me dá a direção. Aí esse instrumento é poderoso. Aí esse instrumento é maravilhoso. Aí esse instrumento cura vidas, salva, resgata famílias, liberta corações, enche a vida de propósito, de sentido, de significado. Mas isso requer domínio próprio, princípios. Eu espero que nessa manhã você se sinta desafiado a viver os princípios e o principal deles, o domínio próprio. E que você tenha essa disposição no seu coração de controlar mais as coisas que estão saindo da sua fala, das suas atitudes. Que você tenha uma disposição maior de gerar hábitos mais saudáveis, relacionamentos mais saudáveis, relacionamentos aonde você vai crescer mais espiritualmente. E eu espero que você possa ter essa disciplina espiritual, crescer mais com Deus, crescer mais no Senhor, na palavra dEle, com oração, com jejum, e que essa seja a sua disposição diária, todos os dias. Oh, queridos irmãos, eu tive uma semana abençoada,
apesar de tudo, eu tive uma semana abençoada, porque eu fiquei mais com as minhas filhas, porque eu tive a oportunidade de ficar um tempo a mais na minha agenda com a minha sogra, com o meu sogro. Eu tive uma semana mais abençoada, porque um irmão foi me dar um socorro, pegou e me deu uma carona, e a gente foi conversando coisas no meio do caminho. Eu tive uma semana mais abençoada, mesmo quando roubou o meu celular, eu falei, meu coração não está em celular. Eu tenho agora mais tempo livre. E os irmãos agora, como que vão? Vai me achar, vai me achar. A gente vai se achar. Ontem a irmã Edmara informou o falecimento do seu pai. Hoje de manhã a gente estava lá, junto, chorando com os que choram, abraçando os nossos queridos, dando um beijo e dizendo para eles, vocês são importantes. E a graça de Deus vai cobrir a vida de vocês e vai dar força para vocês continuarem a vivendo na presença do Senhor. A nossa força vem do Senhor. Amém, igreja? Feche os teus olhos e fala isso comigo. A minha força vem do Senhor. Faz essa oração no seu coração. Eu sei, Senhor, que a minha força vem de Ti. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, pelo texto da palavra do Senhor. Obrigado, Senhor, por cada irmão, por cada família aqui. E eu rogo, ó Deus, que o Senhor venha abençoar, ó Pai, dando, ó Deus, essa capacitação, ó Pai, do domínio próprio, do autocontrole, da temperança, essa capacitação no falar, essa capacitação no agir, essa capacitação no meditar. Toma, ó Deus, nossas vidas nesta hora, ó Pai. Toma cada família. Pai, se alguém aqui, ó Deus, ainda está com o coração, ó Deus, às vezes assim, amargurado, ferido, por palavras que foram ditas, por atitudes que foram tomadas no passado, eu quero agora, em nome de Jesus, pedir, ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha fechar essas cicatrizes. Dá, ó Pai querido, a capacidade de perdoar, limpar a mente, limpar o coração, para viver, ó Deus, na Tua presença e viver esse novo do Senhor, e viver esse novo do Senhor cheio do Teu Espírito, cheio da Tua graça, cheio do Teu amor, cheio da Tua paz, cheio da mansidão, cheio da bondade, cheio de fé, cheio de domínio próprio. É assim que eu oro ao Senhor, suplicando a Ti, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém.